Qual que é a principal habilidade ou qualidade que um bom gestor tem que ter para uma empresa bem-sucedida? Acho que, não sei se é para a empresa, assim, mas eu acho que para garantir mais o controle e não deixar nada passar, assim, muito despercebido, acho que ele tem que ser uma pessoa que tem as rotinas muito bem estruturadas. E tem que ser... eu não gosto de usar a palavra disciplinado, mas é a palavra que as pessoas mais vão conseguir entender, assim, sabe? Porque a gente não precisa de disciplina quando a gente tem rotina, né? Como é que é essa frase? A gente não precisa de disciplina. Tanto tem gente que fala, porque eu não sou disciplinada, né? Mas às vezes falta a rotina, é isso? Na verdade é assim. Você é disciplinado para escovar os seus dentes? Disciplinado? O que é disciplinado? Já não sei se eu sou organizado ou disciplinado. Dos dois eu sou. Na verdade, assim, qual que é a ideia? Quando eu vou escovar o dente... Eu tenho um processo assim, por exemplo, eu almocei, eu vou e escovo o dente. Antes de dormir, escovo o dente, acordei, escovo o dente. Então, isso é rotina ou isso é disciplina? Isso é rotina. Você já está habituado. Se não exige um esforço para você, assim, tipo, pra mim não exige um esforço. Então é rotina. Então é rotina. Agora, para essa rotina virar rotina, para chegar nesse modo automático que a gente fala, né? Sim. Você vai precisar da disciplina primeiro. Então a disciplina, ela prediz a rotina. Isso. Entendeu? Então, por exemplo, o que é a rotina, o hábito, assim, né? Falando agora a parte mais... cérebro e tal. É quando a gente já tá com algum processo, né, automatizado lá dentro, ou seja, não exige um esforço. Então, imagina que a gente tá numa ilha, querendo chegar numa praia bem nativa lá, e a gente tem que atravessar uma floresta. E não tem um caminho lá, uma trilha, nem nada disso, né? Então, a primeira, você sabe onde é que tá, você tem um mapa, você sabe onde você tá, né, a praia tá lá, só que não tem nenhum caminho ali te mostrando. Quando você vai começar a implementar uma rotina que você queira que seja uma rotina, é isso que o nosso cérebro lê. Entendeu? Não tem um caminho trilhado ali. Então ele vai ter que se esforçar, vai ter que abrir o caminho, vai ter que... Então é custoso, a gente vai exigir esforço, vai existir energia, força de vontade. Então é custoso. Aí, claro, você chegou lá, aí chega no outro dia, você quer ir lá de novo, porque você quer ir todo dia, quer que vire rotina, né? Na segunda vez, pode acontecer várias coisas. Você pode desistir, porque, foi tão difícil. Você já viu que o caminho não é bom. Não é gostoso, tipo, ir na academia. Sim. Né? Então, ou você pode ir de novo, e na segunda vez que você vai, talvez não, na segunda vez não, mas na quinta vez um caminhozinho já vai estar pré-aberto ali, né? Porque você já passou 5 vezes ali. Então já não vai mais ser tão difícil como na primeira vez. E conforme você repete aquele esforço, então vai ficando mais fácil, porque o caminho vai estar aberto. Então eu até mostro numa aula minha sobre hábitos, exatamente essa analogia com imagens, né? Daí vai evoluindo assim, a visão do caminho, até que quando vira rotina, o caminho já é um deck iluminado, que você chega lá na praia sem fazer esforço nenhum, já tá considerando todas as curvas, onde não precisa subir tanto. É verdade. Entendeu? Então acho que o hábito, uma rotina, ela no começo, ela vai exigir de você. E esse é um dos motivos de por que a gente não pode tentar mudar nossa rotina do dia pra noite com milhares de rotinas novas. Porque é muito esforço. E ser Caxias com rotinas? Tipo, Caxias do tipo assim, eu tô viajando, mas eu também vou seguir minha rotina, porque senão eu vou desacostumar com a rotina? Não, acho que não desacostuma, porque o próprio ambiente te proporciona, quando você tá de volta em casa, te proporciona isso, né? Então, o Caetano, meu filho, ele nasceu, ele já entrou na rotina lá que eu queria que ele entrasse, né? Mas quando a gente viaja, ele não é que eu não me esforço pra manter ele na rotina, mas ele pede. Como criança, ele não tem a maturidade que a gente tem de que não tem problema fazer, mas ele pede porque é mais fácil pra ele seguir a rotina do que sair. É muito legal. A experiência que eu tenho com o Caetano com rotina é maravilhosa, porque é tudo como a ciência explica, assim, sabe? Pra ele é muito mais confortável ficar lá na rotina. E por quê? Não é porque só a rotina é gostosa, não é por causa disso, é porque ele já está habituado, é um caminho conhecido, isso traz segurança para ele, entendeu? Tranquilidade, segurança, exato. Tudo vem junto, né? Então, todo pacote, né? Exatamente. Então, quando a gente viaja, a gente, por exemplo, ele dormiu antes da gente vir aqui, né? Porque a gente sabia que se ele não dormisse, ele ia ficar estressado e tudo mais. Então, a gente mudou os planos para que isso acontecesse, né? Para ele também não sofrer tanto. Mas à noite não, daí à noite ele não vai dormir no horário dele, nem nada disso. Mas porque eu sei que quando chegar em casa, o próprio ambiente já vai estimular que ele volte. A gente nunca teve problema ao voltar de viagem, dele ter problema de voltar com a rotina, porque o próprio ambiente já proporciona isso, sabe? Então a rotina torna a nossa vida muito mais fácil em todos os quesitos. Hoje, a gente estando aqui, a gente está numa viagem assim, eu vim para fazer o podcast, né? Eu falei, Daniel, vamos junto, você não conhece Brasília, vamos aproveitar, vamos passear um pouquinho. Aí eu vou lá,
E não é uma viagem nem de lazer, nem a trabalho, entendeu? Assim, não... Um misto, é um né? misto. Entendi. Então, o que acontece? Hoje de manhã, a gente foi, tomou café, não sei o que lá, enfim. Sem horário, sem nada. Aí eu cheguei no quarto e falei, agora eu vou fazer as minhas rotinas de trabalho, que já estão bem especificadas, são vários linkzinhos que eu tenho que clicar, só pra ver se tá tudo bem, né? E tava tudo bem, eu fechei, agora vamos passear, vamos sair. Então, assim, aquilo me dá uma segurança de que tá tudo certo, entendeu? Tipo assim, não me deixa confortável. Se eu não tivesse feito elas, gastado 20 minutos ali antes, provavelmente eu ia passear ansiosa. Porque você só consegue passear. É como se o passeio fosse um prêmio por você ter cumprido aquela meta do seu processo. E as pessoas que não conseguem seguir um processo, executar um processo. Por exemplo, as pessoas que colocam lá no Google Agenda, 8 horas da manhã fazer caminhada, 9 horas responder e-mail, 10 horas fazer um roteiro de um vídeo. E aí o cara dá 10 horas, ele não fez nem caminhou, nem fez roteiro, não fez nada. O que tá pegando com essa pessoa? Na verdade, eu falo assim, que a agenda ela não é uma lista de desejos. Fale mais sobre isso. Não é uma frase minha, né? Mas, assim, quando eu li também, eu falei, nossa senhora, isso foi pesado. E, tipo, realmente, né? Então, é que, assim, a gente nunca aprendeu a usar uma agenda, né? A gente tem lá uma ferramenta que, sei lá, nem sei como isso é introduzido de fato, assim, na nossa vida, né? Eu não lembro, enfim. Mas a gente não tem também esse discernimento, né? Então, por exemplo, a agenda, eu aprendi que não é uma lista de desejos. Se fosse só chegar, pegar uma agenda e colocar lá horário para cada coisa, a vida de todo mundo estaria resolvida. Pronto, salvou, meu acabou. Deus, não precisava eu estar aqui ensinando sobre gestão, organização, nem nada, né? Então, o primeiro ponto é, agenda não é lista de desejos. Eu estudei vários métodos, assim, de organização, né? Tríade, essencial, lá, foco, única coisa, GTD, tudo que você imagina, tudo não, né? Mas o que eu consegui estudar, eu estudei. E eu cheguei a uma conclusão, todos eles partem de vários mesmos princípios, cada um faz do seu jeito, e eu cheguei numa conclusão, meio que misturando, assim, tudo que é assim. Só entra na nossa agenda coisas que são realmente... Tem duas questões, né? Primeiro que, assim, é aquela questão da rotina. Então, você vai lá e quer estabelecer um monte de rotina nova do dia pra noite. Não vai funcionar, exige muito esforço, que é aquilo que eu tava falando antes, né? Então, primeiro escolhe uma rotina. Primeiro, é uma rotina de cada vez. E uma rotina seria o quê? Uma rotina do tipo olhar e-mail, que eu falei um exemplo? Pode ser, bem simples. Pode ser tão simples quanto isso. Aí o que você faz com essa primeira rotina? Com esse processo? Como assim? Com esse primeiro item. Você escolhe uma e aí como é que você organiza aquilo para que aquilo não saia do trilho? Daí você pode usar... Eu falo com meus alunos assim, quando eles começam a implementar as coisas que eu ensino, explico tudo isso, né? Que eles, querendo ou não, o curso são muitas atividades novas também, né? Então eu falo, começa aos poucos. E uma das coisas que é um dos gatilhos que a gente usa é deixar, por exemplo, a lista das rotinas diárias, né? Que quando começa o trabalho, que daí da pessoal você já não tem mais esse gatilho tão bom, deixar na página inicial do seu computador. Você não tem como fugir daquilo. Quando Nossa! Não, e assim, parece um negócio idiota, assim, eu sei que parece. Eu tenho papel de parede, cara. Meu papel de parede, ele muda a cada 30 minutos. E tem uns 15 papéis diferentes. Eu coloco lá frases e lembretes pra eu nunca esquecer. Legal. Aí eu abro aquilo ali, tá um aleatório. Lembrei disso. Então, assim, quando a gente está estabelecendo uma nova rotina, a gente tem que entender, o caminho vai ser difícil. A gente tem que entender isso, né? Até que estabeleça. Então, eu falo assim, cara, cria o máximo de gatilhos que você puder para não esquecer de fazer isso quando você está começando. Né? Então, por exemplo, você pode pôr um post-it, você pode pôr no espelho, você pode pôr na área de trabalho, você pode pôr na página inicial. Então, coloca na agenda, coloca em todos os lugares que você quiser. Né? Então, essa é uma forma de você começar. Igual ir na academia. Eu, para começar a ir na academia, só fui conseguir ir todos os dias depois que meu filho nasceu. Ou seja, antes era bem mais fácil, né? Mas aí, por exemplo, aí eu vou criando vários... Agora eu não preciso mais disso. Mas antes você não conseguia, agora com filho você consegue? As pessoas vão pensar que é o contrário. Não, né? Não, aí o que acontece? Agora eu não faço mais isso que eu vou falar, mas antes eu fazia. Básico, né? Pelo menos 3 despertadores, que eu vou bem cedo, eu vou às 6 horas. Segundo, tinha dias que eu já dormia com a roupa de academia. Tipo assim, cara, não tem como a malícia. Tem gente que faz assim, de deixar a roupa já no pé da pronta, cama. no pé assim. da cama. Não, tinha dia, principalmente no frio. Nossa, eu já dormi, porque daí no frio é sacanagem. Mas, então assim, daí segundo, tem uma pessoa lá me esperando. Antes, quando eu tentei ir sem personal e tal, não funcionou. Agora, personal me ajudou muito. Se eu dispensar a minha personal, que eu não vou, Grazi, te amo.
Ela disse que assistiu ao vivo. Ela, que eu não vou. Tem pergunta chegando aqui, depois a gente vai comentar. Tá A gente tá falando coisa pra caramba, mas vamos lá. Mas assim, mas por exemplo, hoje se eu dispensasse, não quisesse personal, a minha rotina não ia mudar em relação à academia, entendeu? Porque eu já tô habituada a isso, não preciso mais. Mas no começo eu precisei. Porque, primeiro, tem a questão do dinheiro que você tá colocando, né? Então você tá pondo um dinheiro grande ali pra ter um personal. Tem alguém te esperando, então é alguém que se assume um compromisso. Então no começo você tem que criar o máximo de gatilhos possível para aquilo acontecer. Né? Não tem vários livros que ensinam assim, do tipo, tem um parceiro ali de compartilhar essas coisas. Um parceiro de trabalho, de academia, de coisa. Né? Alguém que faz. Te cobre um pouquinho. Assim, cobre também.